Iniciar essa aula. É com muito gosto que nós recebemos o professor Dr. Olavo Alves Ferreira aqui na nossa OABDF. O professor Dr. Olavo Alves Ferreira, procurador do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito da Universidade de Ribeirão Preto, professor convidado de cursos de pós-graduação da PUC, da Faculdade Baiana de Direito, do IDP de São Paulo, da Escola Paulista da Magistratura e de outras também muitas universidades, né, professor? Membro de listas de árbitros de diversas instituições arbitrais e membro da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB. Professor, é com muito gosto que nós temos aqui o senhor, e é com muito gosto também que eu agradeço imensamente à professora Maria Augusta, que está aqui conosco, especialmente pela ponte acadêmica formada. Muito obrigada, professora Maria Augusta. Eu vou, antes de passar a palavra ao professor Dr. Olavo, vou passar a palavra para ti, se quiser nos dar uma honra de uma palavrinha. Obrigada, Ana. É sempre um prazer poder colaborar com essa subcomissão de arbitragem da OABDF. Eu tive a honra de formar os quadros dessa comissão um tempo atrás e atualmente eu participo mais nessa condição de apontar professores respeitados e brilhantes como o professor Olavo. Então, eu só tenho a agradecer à subcomissão por receber o professor Olavo aqui e fico à disposição sempre que eu puder auxiliar em algum debate. Professor Olavo. Boa noite a todos, é uma grande honra conversar com todos aqui na OAB do Distrito Federal. Eu quero agradecer a minha querida amiga Maria Augusta o convite, aí, a iniciativa de propor esse bate-papo de hoje. Maria Augusta tem um livro fantástico, que é fruto da sua dissertação de mestrado sobre arbitragem, é um tema difícil, que ela enfrentou com muita qualidade e teve uma aprovação com louvor. Quero desejar aí meus votos de boa noite e agradecimento à minha querida amiga professora Ana Paula Pazinato pelo seu trabalho aqui nas comissões e também seu trabalho aí no nosso IBAT, né, que eu tenho a honra de ser também associado, Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributária, um instituto que tem aí debatido e promovido muitos eventos, tem um canal no YouTube com grandes eventos, eu convido todos a conhecerem. Quero saudar os amigos que estão presentes aqui, na pessoa do meu querido amigo Christian Carbarral, um grande arbitralista, aí, domina muito a arbitragem, especialmente a arbitragem de investimentos, tenho a honra de ler seus trabalhos e citá-los aqui nos meus singelos estudos. E pelo perfil da turma aqui, a ideia era fazer uma introdução, mas já vi que eu vou começar a trabalhar ponto mais profundo, porque o público aqui é selecionadíssimo. Mas eu preparei um PowerPoint para facilitar aqueles que não têm muito contato com a arbitragem, para que nós tenhamos aí, está aparecendo a tela? Tá, professor. Tá? Pronto. Então, rápida divulgação dos livros, né? A lei de arbitragem que acabou de sair. E a primeira questão é a constitucionalidade da lei de arbitragem, que hoje não se discute mais, mas que só foi definida em 2001. Houve um pedido de vista mágico, porque à época não havia maioria formada no sentido da constitucionalidade. Isso foi algo muito importante para a lei e que possibilitou essa declaração incidental tivesse aí a maioria. Interessante que o ministro Sidney Sanches, por exemplo, que à época entendia que era inconstitucional, hoje entende que é constitucional e é presidente de um dos maiores centros de arbitragem do Brasil, que é a Fiesp. E o conceito de arbitragem, para quem nunca teve a ideia, e o tema de hoje é uma introdução à arbitragem, é uma modalidade vantajosa e adequada para a solução de litígios que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. Por direitos patrimoniais disponíveis, entenda-se aqueles que cabe acordo, cabe transação. Então, tudo que é aquilo que você pode fazer transação, tudo aquilo que você pode efetuar acordos, você pode trazer para a arbitragem. Vejam, o judiciário recebe a maior parte dos processos não criminais de direitos patrimoniais disponíveis. Ocorre que a arbitragem será adequada para determinados direitos.
desde que o conteúdo econômico ali discutido seja vantajoso para que a parte traga para a arbitragem. Mas daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre as vantagens da arbitragem. Eu vou trabalhar um pouquinho essa questão da análise econômica do direito na arbitragem. E na arbitragem, a escolha aí desse meio, por meio da convenção de arbitragem, que é o gênero que tem duas espécies, a cláusula e o compromisso. A cláusula prévia no contrato, em abstrato, uma das cláusulas contratuais é a cláusula compromissória, tal como o foro de eleição, mas nada impede a coexistência harmônica das duas, com uma redação muito bem feita, logicamente, que conste que determinados assuntos serão resolvidos pela arbitragem e outros pelo judiciário, uma cláusula mista ou híbrida, por exemplo. Mas nada impede que você também ali opte pela arbitragem e que, quando necessário a cooperação do judiciário ou eventual ação anulatória, eventual cumprimento de sentença, caia na comarca XYZ. Isso tudo é possível. E o compromisso, que é a outra espécie de convenção, que no compromisso nós já temos um problema, um litígio, e aí fica muito mais difícil chegar num acordo para a escolha da Câmara, para a escolha dos árbitros. Por isso que é muito importante ter a cláusula cheia no contrato, ou seja, a cláusula que já tem todos os elementos para que as partes já passem direto para a arbitragem. Aderindo ao regulamento de uma Câmara, nesse regulamento de Câmara constam, por exemplo, normas que prevêem até como escolher o árbitro se as partes não entrarem em acordo sobre a escolha do árbitro. Então, aqueles que estão tendo o primeiro contato com a arbitragem hoje fujam de cláusulas que não são cheias, não deixe para definir a arbitragem no compromisso, que a coisa não fica boa, porque instaurado o litígio, fica difícil até entrar em acordo com relação a isso. Diante dessa convenção, as partes outorgam poderes para que, sem a participação estatal, ou seja, uma jurisdição privada, os árbitros decidam sobre aquela questão. Essa decisão tem, por força de expressa disposição legal, os mesmos efeitos da decisão judicial. Transita em julgado, sujeita a cumprimento de sentença e, portanto, hoje a sentença judicial é equiparada à sentença arbitral no sentido dos efeitos. Isso é muito importante, nós definirmos que a arbitragem não é menor que a jurisdição estatal, ela é equiparada à jurisdição estatal. E é interessante também, nós partimos direto para as vantagens, porque as vantagens da arbitragem é que estimulam o advogado a pensar, estudar e desenvolver a atuação nesse mercado de trabalho. E o primeiro deles é a celeridade. Uma das grandes reclamações perante a ouvidoria do CNJ diz respeito à morosidade do Poder Judiciário. O advogado não aguenta mais a parte perguntando: doutor, eu sei que o senhor não vai falar que não sabe, mas quanto tempo vai sair esse dinheiro? Aí o advogado falou: eu seria liviano se eu falasse quanto tempo sairia, tal. Infelizmente não temos como mensurar, isso está sujeito a várias incógnitas, intempéries e situações que nós não podemos prever. E aí, em seguida, a parte, mas dá uma previsão, doutor, né? Então, assim, mata o advogado de ódio isso. E é interessante para o advogado, porque ele, trazendo a sua causa para arbitragem ou prevendo uma cláusula arbitral, ele tem chance de receber mais rápido também, inclusive, se ele convencionar que se aplica a sucumbência. Porque, veja, ele pode até executar ali a sentença arbitral diretamente na parte que prevê a sucumbência. Isso até para ele é mais vantajoso, essa chance de receber mais rápido. E o que é interessante é que a lei fala que a arbitragem se resolve em 6 meses, mas nem sempre, né? Geralmente o prazo de duração médio na doutrina é de 18 meses. Tá? Lógico que tem a arbitragem que demora 4, 5, 6 anos, que abriga para a composição do tribunal arbitral, que tem medida antiarbitral, mas a média nos estudos que nós verificamos hoje é de 18 meses. E é interessante que, na situação atual do judiciário, com a pletora de processos que o judiciário receberá durante e após a pandemia, que nos bastidores a Maria Augusta falando, não sei quando vai acabar a pandemia, foi a conclusão que o Tartucci fez outro dia num evento que nós fizemos no Migalhas, que tratava de arbitragem pós-pandemia. Está errado o nome desse evento, o Tartucci foi uma figura
um amigo de longa data, por que, Tartus, está errado? Porque na pandemia não vai acabar. Né? Ele aqui estuda e pesquisa a eficácia das vacinas e pesquisa tudo isso, e ele teve razão. Mas agora, durante e pós-pandemia, nós vamos ter uma pletora de processos. Eu sou casado com um juiz, ela é coautora aqui do livro, eu vejo a angústia que os juízes passam no sentido de dar um tratamento da lide com celeridade, mas é difícil. E aí, a outra característica e vantagem da arbitragem é a forma de tratamento da lide. Você não tem um tratamento de uma pletora de processos por poucos cartorários de um cartório ou uma secretaria que nós temos no judiciário. Há um tratamento mais individualizado. A escolha do árbitro especializado é fundamental, é uma característica muito elogiada da arbitragem. Você escolhe alguém especialista naquele litígio. Então, você pega um professor de societário para julgar um litígio societário, alguém que entenda como árbitro da arbitragem do agronegócio, que é muito importante, tem muitas peculiaridades, a ATR da cana, quinto corte, se é cabível ou não. Então, você pega um juiz que não tem conhecimento daquele assunto, ele pula. Arbitragem com administração pública, obras públicas, construção civil, é muito comum, às vezes, nomear como árbitros engenheiros. Isso é importante. O árbitro especializado, muitas vezes, até não tem necessidade de uma perícia mais profunda. Outra característica e vantagem é a flexibilidade procedimental. As convenções processuais do CPC surgem na arbitragem. As partes convencionam sobre o procedimento. A autonomia da vontade impera, isso é importantíssimo. Inclusive, há um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça que admitiu uma prática já muito admitida e elogiada pela doutrina, que é a testemunha técnica como prova técnica, ou seja, oitiva de um perito em juízo, mas não como testemunha, mas sim como prova técnica. Isso existe na arbitragem, é muito bom, porque nós temos uma flexibilidade interessantíssima. Também é importante vocês terem em mente a possibilidade de confidencialidade, que é um predicado muito importante na arbitragem. Veja, não é uma confidencialidade automática, é uma possibilidade. E a maioria dos regulamentos das câmaras prevêem essa possibilidade de confidencialidade, e mais ainda, prevê essa confidencialidade como uma regra que as partes aderem ao regulamento dessas câmaras. Isso é importante porque ela prestigia o segredo do negócio. Às vezes você vai discutir uma questão societária que é muito delicada, e o segredo dessa situação que ocorre dentro da sociedade é prestigiado na arbitragem. Vejam, mas tem o segredo de justiça, ele não é tão eficaz. Digo isso porque se você entra naquele site Jus Brasil, você acha muito sobre processo com segredo de justiça. Eu, como um professor que pesquisa muito jurisprudência no site do TJ, consigo acessar acórdãos com o segredo de justiça. Outro dia, eu, desesperado para ter acesso a um acórdão, consegui acesso e havia abreviação do nome das partes, mas o nome da empresa não, estava lá no corpo do acórdão. Isso é ruim para as partes, né? Então, vejam, a arbitragem ainda tenta se preservar. E, como nós temos aqui pessoas muito também avançadas no estudo da arbitragem, há uma grande polêmica no Tribunal de Justiça hoje, que eu tratei num artigo na Fundação Getúlio Vargas. Esse artigo, ele trata da posição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo hoje, que entende que a inconstitucionalidade sem declarar a inconstitucionalidade do 189.4 do Código de Processo Civil. É interessantíssimo esse acórdão, porque ele aplica a Constituição 93, o artigo 93, inciso 9º da Constituição, sem declarar a inconstitucionalidade, e faz por decisão monocrática ou faz por decisão da turma ou Câmara. Vejam, decisão da turma ou Câmara não pode declarar a inconstitucionalidade, porque o artigo 97 da Constituição prevê a cláusula de reserva de plenário, a regra do full bench, e sobre isso até o Supremo tem a súmula vinculante número 10. Então, vejam, o próprio Tribunal de Justiça não aplica a Constituição nesse caso, e é pacífico hoje na jurisprudência que isso acarreta na nulidade do acórdão, porque viola especificamente um artigo da Constituição.
Mas é a posição do TJ de São Paulo e ele entende que, nessa situação, nós temos a aplicação da Constituição. No mesmo sentido, o professor Tucci, defendendo essa tese. Há uma segunda corrente que, para quem não pegou, esse artigo meu está no blog da GV de arbitragem, tá? É um dos artigos mais vistos lá e mais recentes. Há um segundo entendimento, no sentido da constitucionalidade dos artigos 189, 4 do CPC. Nesse sentido, a doutrina do meu querido amigo Tiago Marinho, um artigo que ele escreveu no Migalhas, acessível a todos, que defende a essencialidade aí do segredo do negócio, que é um dos elementos da livre iniciativa e da livre concorrência, que são normas constitucionais e que têm repercussões na legislação infraconstitucional. Vejam, é importante preservar o segredo do negócio como um elemento da livre iniciativa e da livre concorrência. Também nós temos aí, reforçando esse entendimento, que a própria jurisprudência não está aparecendo na apresentação, ou está? Que apareceu um aviso que não estava. Está aparecendo, obrigado. Sim. Ótimo, obrigado. É fake news do Zoom. Portanto, esse julgado, o próprio STJ já possui entendimento consolidado da admissão do segredo de justiça nas ações que tratem de informações comerciais de caráter sigiloso. E eu trago outro argumento. As ações de divórcio hoje só discutem patrimônio, porque o divórcio não pode mais ser negado. Então, você tem segredo de justiça no divórcio e não tem aqui numa ação que trata aí de um processo de arbitragem, uma ação anulatória ou uma impugnação de sentença arbitral. Uma corrente intermediária também desenvolvida no blog da GV, do meu querido amigo Peter Sester, que tem um artigo, além do artigo, tem um livro maravilhoso de arbitragem. Ele trata de uma posição intermediária, dizendo que não é da tradição mundial a confidencialidade da sentença anulatória. Ele cita os Estados Unidos, o Reino Unido, a Suíça, a França, a Áustria, a Alemanha, e diz que até a Suíça não tem essa característica. É um dado importante de direito estrangeiro, né? Uma notícia do direito estrangeiro. Essa corrente intermediária, que eu utilizei esse rótulo do querido Peter Sester, ela defende que, no caso concreto, deve-se demonstrar a necessidade de que exista restrição à publicidade. Nós adotamos, como vocês devem ter percebido, a corrente no sentido da constitucionalidade do 189.4, com fundamento aí no segredo do negócio, como um elemento da livre iniciativa, da livre concorrência, e preservando-se a interpretação sistemática da Constituição. Nós não podemos desprezar o artigo 93, inciso 9 da Constituição, mas nós temos que interpretá-lo de forma compatível com a livre iniciativa, seja ela do artigo 1º, 4, seja do 170 caput, seja a livre concorrência do artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal. Isso ainda não chegou ao Supremo, vamos aí aguardar essa interpretação, mas dentro do direito constitucional, essa interpretação encontra fundamento no princípio da unidade, aquilo que o Virgílio Afonso da Silva trata como interpretação sistemática, ou aquilo que o professor Eros Grau diz que não se interpreta a Constituição em tiras. Vamos esperar a posição do Supremo e, enquanto isso, nós temos aí uma grande discussão. Outra característica da arbitragem e vantagem é a redução de custos. Nossa, Olavo, você está louco. Redução de custos na arbitragem? Sim. Hoje, nós temos câmaras que têm um custo-benefício muito mais acessível. Há um movimento das câmaras de criarem arbitragens expeditas, arbitragens com árbitro único, e que trazem um custo muito mais acessível do que no passado. Além disso, nós temos que trabalhar alguns conceitos. Primeiro, tempo é dinheiro. O tempo que um bem fica imobilizado dentro de uma discussão judicial gera um prejuízo enorme para as partes. Vamos imaginar que eu compro um apartamento da Ana Paula e deixo de pagar R$170 mil. E, além desses R$170 mil que eu deixei de pagar, eu paro de pagar IPTU, condomínio, conta de energia elétrica e água.
Que nome que vai ficar sujo no mercado? O nome da Ana Paula, que aí ela vai sofrer protesto, ela vai sofrer cobrança em juízo do condomínio e ela vai ter que pedir em juízo, e demora, por mais boa vontade de trabalhador que seja o juízo, para que eu seja despejado, ela tenha posse, ela tenha as garantias executadas daquele negócio. Com árbitro de emergência, a situação é resolvida com uma justificação prévia de 5 dias, 48 horas, numa liminar. Com a prova documental bem instruída, ela reavê o imóvel, eu paro de criar inadimplência no nome dela e, além disso, esse imóvel pode ser alugado para outra pessoa, vendido para outra pessoa. Vejam, nós estamos numa época que o imóvel está aumentando muito de preço. Quantos processos de discussão entre maiores e capazes sobre partilha de bens e herança vocês conhecem? Quantos imóveis ficam abandonados por conta dessas discussões? Qual o custo financeiro disso em termos de perda de patrimônio para as pessoas? Deteriorização, falta de utilização daquele imóvel para o empreendimento. Isso tudo tem que ser contabilizado e somado pelas partes. Além disso, quando a convenção de arbitragem é prevista na cláusula, por exemplo, a parte que pretende ser inadimplente não pode contar com a morosidade do judiciário, porque ali não vai ter conversa, o árbitro vai decidir rapidamente. Isso tudo corrobora a necessidade de cumprimento das obrigações contratuais. Então, a maior eficiência da arbitragem na solução de disputa cria incentivo para o adimplemento das obrigações contratuais das partes. Tá? Bom, além disso, tem que contabilizar muita coisa de tempo. Por exemplo, o diretor-presidente de uma empresa vai perder quanto tempo discutindo com advogado em primeira instância, discutindo com advogado especialista em Tribunal de Justiça, contratando vocês aí do Distrito Federal, que são especialistas em tribunais superiores, em todas essas instâncias, quando podem resolver instância única na arbitragem. Vejam quanto custa o foco ou o tempo fugindo do foco daquele diretor da empresa e indo atrás desse tanto de tempo gasto com outras situações. Então, existem várias questões que devem ser contabilizadas e o custo de oportunidade deve ser levado em consideração aqui na opção para arbitragem. E, gente, para o advogado não tem coisa melhor do que resolver rápido, não é? Principalmente o desgaste que acarreta a demora de um processo judicial. Além disso, imagina que beleza você abreviar pela metade o tempo que você vai receber seus honorários sagrados e a felicidade maior que o cliente ficará porque você resolveu rápido. Fixadas essas premissas, nós podemos partir para a natureza jurídica da arbitragem, que tem natureza jurisdicional. Hoje não há mais discussão forte na doutrina, há uma discussão leve, a doutrina majoritária no sentido que ela tem natureza jurisdicional, é a posição defendida pelo STJ, tá? É a posição defendida pelos tribunais de justiça na maioria dos estados, aí o slide não pode negar, portanto, hoje prevalece esse entendimento. Por quê? Opção legislativa, o artigo 18 prevê que o árbitro é juiz de fato e direito, o artigo 14 equipara os impedimentos e suspeições dos árbitros aos juízes, acrescentando o dever de revelação, que depois nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos aqui na natureza jurisdicional da arbitragem hoje, e algo que nós temos que levantar uma bandeira e uma homenagem ao professor Carmona, que lutou muito por isso, tanto que ele foi solitário na sua defesa de tese de doutorado, defendendo essa bandeira. Um dos membros era o professor Cândido Dinamarca, que à época contrariava esse entendimento e hoje adota esse entendimento. Então, imagina que vitória maravilhosa conseguir convencer um professor do estirpe do professor Cândido Rangel Dinamarca. E aí a natureza jurisdicional é permeada também pelo artigo 31 da Lei de Arbitragem, pelo Código de Processo Civil, que prevê que cabe cumprimento de sentença arbitral, pela impugnação de cumprimento de sentença arbitral igual à impugnação de cumprimento de sentença judicial, e mais ainda, a carta precatória, a carta
arbitral é equiparada à carta precatória. Portanto, essa equiparação robustece a natureza jurisdicional da arbitragem, embora existem diversos grandes doutrinadores defendendo sentido contrário. Como aqui nós temos uma turma muito avançada, e aí, dentro dessa questão da natureza jurisdicional, nós temos uma consequência. Hoje, prevalece na jurisprudência o entendimento que o árbitro pode fixar as frentes. Vejam que interessante, é algo que nós vemos muito discutido na doutrina, inclusive na última revista ou na penúltima do SEBAR, esse tema é levantado. E, graças a Deus, no livro eu coloquei jurisprudência, porque esse artigo não trata da jurisprudência. Hoje, o entendimento que prevalece nos tribunais, a julgado monocrático, por decisão monocrática do STJ, a julgado do TJ do Rio, de São Paulo e do Tribunal de Justiça de Tocantins, admitindo a possibilidade da fixação de astrente, tá? Por quê? Porque tem natureza jurisdicional a arbitragem, tá? Em sentido contrário, é um belíssimo artigo, até está disponível no Migalhas do Eduardo Talamini, defendendo que a decisão arbitral não tem natureza mandamental, tá? Essa é a posição majoritária. Outro dia eu fiz uma live com o Fred Dias, está no meu canal no YouTube, e também foi a posição que ele defendeu recentemente nessa live que está lá no meu YouTube. Deem uma olhadinha lá, tem muita live de graça lá. E é impressionante como nós aprendemos com essas lives. Não só com os amigos, mas com o público participando, porque as observações são das mais variadas possíveis. E quando a gente se propõe a estudar e ensinar alguma coisa, a gente faz isso para aprender, viu, gente? Porque a gente aprende muito mais. Outro dia, eu tenho um amigo que... eu fico amigo de todo mundo, garçom, porteiro, você pode ver, a Maria Augusta, que me conhece, o marido dela é meu amigo há muito tempo, vai no restaurante comigo e fica bobo de ver. Levei o Carmona aqui no Pinguim, os garçons todos chamam pelo nome, né? E aí, esse meu amigo que trabalha aqui na portaria, e eu compro o queijo dele, ele fala que é um queijo da Serra da Canastra, mas ele tá com o nome Serra da Canastra, mas não é, mas eu compro o queijo mesmo assim, que é muito bom. E esse meu amigo veio perguntar que jogo que eu apito. Eu falei, eu não estou entendendo, o que o senhor quer dizer alguma coisa, né? Tá, jogo que eu apito? Não, porque a gente só vem chegando coisa de arbitragem para o senhor, jogo do Palmeiras, do Corinthians. Eu fico olhando lá para ver se é o senhor que vai arbitrar, né? Porque eu sei que a tua mulher é juíza, mas eu sei que ela não é juíza de futebol. Então, falei, não, é outro tipo de arbitragem. Aí eu fui explicar a arbitragem para ele, ele falou, nossa, é jeitado isso, hein? E não dá para pôr separação do meu filho nisso aí, não, porque a separação está demorando, a mulher... E também Maria da Penha não dá para pôr. Falei, não, aí é inarbitrável, aí não tem arbitrabilidade objetiva, infelizmente, aí não dá. Eu expliquei para ele o que é isso, mas é difícil explicar o que é isso. Mas vejam, então hoje é a tese que predomina. E aplica o CPC na arbitragem, um erro muito comum para aqueles que estão começando. O processo arbitral é autônomo, autorreferente, a autonomia científica da arbitragem. Tem uma obra maravilhosa do Eduardo Parente, aproveitar para fazer propaganda do canal Arbitragem, do qual eu sou colunista. Tem uma entrevista recente do Eduardo Parente, que é o maior autor sobre isso. Também tem uma entrevista do Pedro Batista Martins e da Selma Lemes, muito boas entrevistas, porque eles relatam as dificuldades que eles passaram no começo do estudo da arbitragem. Vale muito a pena lá no YouTube e nas redes sociais, canal Arbitragem. Mas vejam, então ele tem autonomia científica e é clara a opção pela lei de arbitragem, tá? Essa é a corrente que prevalece hoje, inclusive é a corrente adotada pelo STJ agora em maio de 2021. Gente, é muito difícil escrever sem trazer algum julgado, porque o julgado dá sentido prático. Embora a arbitragem é muito mais desenvolvida pelos arbitralistas, o STJ tem um papel relevantíssimo, porque ele prestigia a jurisdição arbitral. E esse julgado de maio de 2021 reforça isso, da inaplicabilidade subsidiária do CPC na arbitragem, salvo no artigo 14, que a lei prevê, e salvo por vontade das partes. Aí tudo bem. Mas, se não há previsão na lei de arbitragem, só há previsão no artigo 14 e as partes não assim convencionam, não há essa aplicação subsidiária. Por quê? Porque a autonomia
científica do direito arbitral é uma clara opção legislativa, tanto que só fala, a lei só diz isso no artigo 14. E eu trago mais um fundamento. Vejam, queridos, quando o legislador faz opção pela aplicação subsidiária, ele o faz por norma expressa. E na lei de arbitragem só tem isso no artigo 14 quanto a impedimento de suspensão, mas ela acresce o dever de revelação. E nós temos outros exemplos de aplicação subsidiária com a adoção de cláusula expressa, e geralmente é no finalzinho da lei. É assim no artigo 24 da Lei do Mandado de Segurança, é assim no artigo 14 da Lei do Mandado de Execução, é assim no artigo 22 da Lei da Ação Popular e assim no artigo 19 da Lei da Ação Civil Pública. E na Lei de Arbitragem, salvo no artigo 14, inexiste essa previsão expressa, tá? Mas nada impede que as partes assim convencionem. Esse julgado é recentíssimo do STJ, afasta essa aplicação, tá? Mas não se recomendam que as partes façam essa opção. Aí tem várias doutrinas no sentido de que é uma opção mundial, não é só no Brasil. Também é julgado do TJ. Então, o que eu digo? Por quê? Porque processualiza a arbitragem, formaliza ela de forma excessiva, não é recomendável. E eu trago uma relevância prática dessa adoção da doutrina majoritária e da jurisprudência. Ora, se não se aplica o CPC na arbitragem, não tem estabilização da tutela. Se não se aplica o CPC da arbitragem, não tem necessidade de curador especial à parte que não apresentou defesa. Só que isso vai chegar agora num recurso especial na STJ, a um julgado recente de algum Tribunal de Justiça, salvo engano, do Paraná, minha memória agora deu um tilt, que adotou essa exigência. Depois me corrijam, Ana Paula e Maria Augusta, porque aqui a gente está para trocar informações. E também nós temos outras decorrências. Por exemplo, não há presunção de veracidade, de acordo com a doutrina majoritária, tá? Dos fatos decorrentes da revelia na arbitragem, porque não tem previsão expressa, salvo se assim convencionarem as partes ou o regulamento que aderiram à Câmara assim contemplarem. E também não há os efeitos da confissão do depoimento pessoal, algo que é muito comum as partes pedirem em audiência de arbitragem. Por isso, quando vocês estiverem atuando na arbitragem, não fundamentem isso no CPC, para não tomarem essa jurisprudência majoritária, essa doutrina majoritária. Também critérios de fixação de sucumbência e litigância de má-fé não se aplica subsidiariamente com o CPC. Alguns advogados gostam de constar no termo de arbitragem esses critérios aí sim, porque foi uma adoção expressa, uma convenção expressa. Também não há essa interrupção para ação anulatória dos embargos arbitrais não conhecidos, tem julgado do TJ nesse sentido. O 927 do CPC é a maior polêmica hoje, se ele acarreta na nulidade da sentença arbitral. Como o público está muito carregado aqui tecnicamente, eu posso falar sobre isso, que é um dos pontos que eu mais aumentei no livro com muita doutrina. Não há suspensão da arbitragem por conta do IRDR ou recurso extraordinário especial repetitivo, porque isso está previsto no CPC. Não tem aquela ação anulatória do 966, parágrafo 4º, não cabe reclamação no processo arbitral e também não cabe rescisória contra sentença arbitral. Então, essas consequências aqui nós não temos aplicáveis ao processo arbitral porque nós não temos aplicação subsidiária na lei de arbitragem, mas as partes podem assim convencionar, o que a gente não recomenda. Preparei aqui para falar um pouquinho do princípio da competência. Competência que é o mais importante na arbitragem, que é essencial aí ao bom desenvolvimento da arbitragem, porque ele outorga o poder da primeira palavra sobre eficácia, vigência e validade da cláusula ou do compromisso ao árbitro. Além disso, impedimento e suspeição, o monopólio é do árbitro ou da instância interna da Câmara que decida sobre aquilo, evitando que o judiciário interfira na arbitragem diretamente. Somente após a sentença arbitral existindo uma das hipóteses do rol taxativo do artigo 32, é que aí sim cabe ação anulatória. Essa competência, ela é essencial à vida da arbitragem, porque senão nós teríamos medidas arbitrais como regra.
porque a guerra está instaurada, a parte vai lá no judiciário querer travar a arbitragem. Então, isso preserva muito a arbitragem. E o STJ prestigia muito a competência, tá? Ela tem esses efeitos, né? O árbitro decide sobre a sua competência e é uma regra de prioridade cronológica. Podem tirar foto à vontade, eu não posso dar esse slide, porque é o livro, a editora, no nosso contrato, tem cláusula arbitral. E uma indenização pesadíssima, e como a arbitragem é rápida, eu perco todo o meu dinheiro rapidamente. Então, infelizmente, nós não podemos atuar aí nesse caso. E aí, há exceções. Como toda regra, né, gente? Infelizmente, o martírio do advogado, do estudante de direito, é trabalhar as exceções, que cada vez são maiores, porque nós temos um judiciário muito ativista. Então, excepcionalmente, em caso de ilegalidade clara e evidente, olha as expressões, em casos ostensivamente aberrantes, o vício é clarividente, o compromisso é claramente ilegal, há possibilidade de mitigar a competência. Mas são hipóteses raríssimas. Perdão, raríssimas não, excepcionalíssimas. Elas acontecem muito, mas em câmaras não idôneas. E eu tenho certeza para vocês, não sou a mãe de Ná, não sou Nostradamus, e não acerto previsão, mas eu tenho certeza que quando sair aquela pesquisa da Arbipedia, nós veremos um grande índice de sentenças anulatórias nessas matérias, porque são a maioria na jurisprudência. É raríssimo achar julgados de ação anulatória. Por quê? Porque eu sofro com isso. Não que eu quero que anule, mas eu quero conhecer para criticar no livro. E é muito difícil. Então, eu sou praticamente um rato de jurisprudência, né? Tanto que o pessoal do Arbipedia adora me ligar. Sexta-feira me ligaram. Falou, Olavo, a gente quer te consultar aqui no Valor e no Conjur sobre a decisão do TJ que citou teu livro. Eu falei, qual das duas? Porque o tribunal julgou 2 agravos recentemente, numa das maiores arbitragens do Brasil, e nesses 2 agravos ele usou o mesmo acordo. Não tive a sorte, né? Eu tenho muita sorte, a Maria Augusta sabe disso, que o Caio, que a marido dela foi juiz federal, foi meu estagiário, sofria lá comigo, coitado. Dizem que era um campo de concentração do estudo lá. Ele é brilhante, a gente faz até agradecimento ao livro de constitucional, ao trabalho de revisão dele, que é fantástico, ele é brilhante. Tanto que ele casou com uma super mulher e atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. É o que eu digo sempre aqui, casa. Depois eu vou pedir para editar esse vídeo para mostrar para minha esposa também. Mas eu tenho certeza que nesses julgados aí, nosso índice maior é dessas situações. Então, arbitragem imposta em contrato de consumo, né, que é algo que existe e muito de câmaras pequenas, situações esdrúxulas que se impõem ao consumidor. Eu citei esses julgados aí, mas se deixar, página inteira do livro, nota de rodapé. Arbitragem em contrato de adesão sem as formalidades legais, é lógico que no PowerPoint a gente só põe julgado do STJ, mas tem muito julgado de tribunal estadual, tá? Contrato de adesão tem as formalidades do artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem, tem que ter cláusula em negrito, sublinhado, instrumento apartado, para não dar nulidade. Cuidado, quem trabalha com imobiliária, geralmente ela põe contrato de adesão e não percebe que tem que fazer essa modificação, tá? E a arbitragem em contrato imobiliário é muito boa. Cuidado só com o contrato de consumo aqui, né? Se não for imóvel vendido para consumidor, empresa grande, etc. E arbitragem porque não firmou a convenção, e aí dentro inclui a cláusula patológica também, que não tem todos os elementos. É um rol meramente exemplificativo, que pode amanhã crescer, e a jurisprudência trazer outras hipóteses. Mas vejam, o STJ e a jurisprudência prestigiam muito o princípio da competência. E prestigiam para que a arbitragem tenha aí uma vida muito próspera. E vejam, o STJ, no seu site, ele fez uma reportagem no site oficial do STJ, dizendo que ele, STJ, prestigia a jurisdição arbitral. Portanto, isso nem mais é discutido hoje,
tá? Ele prestigia e prestigia muito a jurisdição arbitral. E os julgados recentes, só nesse sentido. Vejam, saiu agora julgado de abril, eu já estou indo para um tema mais polêmico, porque eu estou vendo que o público aqui está muito selecionado. Os julgados mais recentes são verdadeiras aulas de arbitragem. Eu comento alguns no YouTube, por exemplo, esse da produção de prova técnica. Há um julgado muito interessante do princípio da cooperação, contraditório participativo na arbitragem, uma prática arbitral muito salutar, que o árbitro, ele, ao final da audiência de instrução, ele pergunta às partes se há alguma reclamação, algum pedido com relação à observância do contraditório e ampla defesa. Eu faço isso em todas as arbitragens que eu participo como árbitro. As partes ali estão satisfeitas, consta isso do termo. Nesse caso que o STJ julgou, é muito interessante que uma parte começou a elogiar o advogado da outra e os árbitros. Aí a sentença arbitral vem e o advogado tem que reverter essa sentença arbitral. Ele entrou com ação anulatória alegando violação contraditória e ampla defesa. O ministro do STJ transcreve a manifestação das partes que estão concordando com a aplicação do contraditório e ampla defesa ali na audiência. Portanto, inexistia qualquer nulidade e essa manifestação das partes foi utilizada contra elas. Então, cuidado, às vezes, que vocês falam na arbitragem, porque aquilo pode ser utilizado e foi, demonstrou até uma má-fé nesse caso concreto. E aí, como o público aqui está muito avançado, nós vamos para a maior polêmica da história. Posso voltar depois nas perguntas, nas polêmicas, porque eu gosto de polêmica, tá? Agora aqui que eu vi que o público está muito selecionado, vamos apimentar. O que acontece? Vem o CPC e prevê efeito vinculante. Mas, gente, eu não estou aqui defendendo que árbitro não tem que aplicar efeito vinculante, não, tá? Se eu sou árbitro, ou um amigo meu é árbitro, fala, eu devo aplicar? Deve. Por quê? Para assegurar a segurança jurídica, a certeza do direito, a previsibilidade das normas aplicáveis ao caso concreto. Okay? Então, ninguém é louco aqui de dizer isso, até porque vai ficar muito ruim para a vida profissional do árbitro não aplicar o efeito vinculante, mas ele não vai ser mais chamado para ser árbitro de jeito nenhum. Ocorre que o efeito vinculante é algo relativamente recente no ordenamento jurídico brasileiro. Não é da tradição brasileira, que é romano-germânica, o efeito vinculante, mas hoje houve uma salada, né? Vocês acharem artigo aí do Barroso, artigo do Luiz Roberto Marinoni, vocês verão que há uma salada hoje dos sistemas família romano-germânica e anglo-saxônica. Mas, nesse livro aqui, Controle de Constitucionalidade e seus efeitos, que é a minha dissertação de mestrado, eu faço uma evolução do efeito vinculante. O efeito vinculante existia lá nos assentos da Casa de Suplicação, depois ele existe no ordenamento jurídico brasileiro na Emenda Constitucional 7 de 77, para representação interpretativa, que era uma ação para interpretar a lei federal de competência do Supremo, monopólio do Procurador-Geral da República. Vem a Constituição de 88 e acaba 0 quilômetro e o efeito vinculante morre. Só que o Poder Executivo inconformado com o Judiciário pós-88, com amplas garantias processuais, com amplo acesso ao Judiciário, uma proliferação de faculdade de direito que já existia, com liminares em matéria tributária, diz: precisamos segurar o Judiciário. Como faremos isso? Com efeito vinculante. E cria ação declaratória de constitucionalidade pela Emenda Constitucional 3 de 93. E aí sai um livrinho verde da Saraiva, 11 professores defendendo que é inconstitucional o efeito vinculante, porque ele não poderia ser previsto por emenda, uma emenda constitucional inconstitucional, viola a cláusula pétrea, viola separação de funções, porque efeito vinculante significa outorgar poder legislativo ao Supremo legislar, viola o juiz natural, porque subtrai a jurisdição do juiz de primeira instância e vai direto para o Supremo, viola, só que 10-1, incidentalmente, uma questão de ordem, o mérito era COFINS, né, da emenda 3 de 93, o Supremo julga ADECOM constitucional. Só que em nenhum artigo da Constituição consta o árbitro como destinatário do efeito vinculante. É assim na Lei 9868 de 99 para ação direta de inconstitucionalidade,
é assim na Lei 9882, para arguição de descumprimento de preceito fundamental, é assim na constitucionalização do efeito vinculante pela emenda 45, é assim na súmula vinculante na Constituição e na lei, e é assim no 927 do CPC, que prevê que os juízes e tribunais observarão. Portanto, hoje, estou indo direto na minha corrente, né, gente? Desculpa. Mas a dificuldade é que hoje não há nenhuma norma prevendo o árbitro como destinatário do efeito vinculante. E aí nós temos que resolver esse problema, né? E aí nós temos duas correntes. Uma primeira corrente, no sentido de que o árbitro deve respeitar o efeito vinculante sob pena de nulidade da sentença arbitral. Mas para um pouquinho, que eu acelerei demais, porque eu fiquei animado. E aí parece inimiga da perfeição. Antes disso, eu recomendo que, caso as partes queiram que se aplique, convencione, consta que o árbitro está adscrito às decisões vinculantes previstas no artigo 927. Porque se consta na convenção e para a administração pública na arbitragem é ótimo, porque ela já está adstrita ao efeito vinculante, o efeito vinculante tem como destinatário a administração pública. Constando na convenção, você está sossegado. Tanto que outro dia me chamaram para fazer um projeto de lei de arbitragem tributária às pressas, foi o que eu coloquei como elemento necessário da arbitragem tributária na convenção. Porque o fisco não vai aderir à arbitragem tributária se não colocar o respeito ao efeito vinculante na convenção. O fisco se garante ali. Infelizmente, é assim, né? O fisco não vai aderir, tá? Mas voltando. Então, se colocou na convenção, não tem mais discussão, porque aí viola a convenção. Violando a convenção, dá violação ao artigo 32, inciso 4, se não me engano, por fora dos limites da convenção de arbitragem. Então, colocou na convenção, não tem conversa, na minha opinião, tá? Agora volta para cá. E se não tem na convenção? Aí, se não tem na convenção, duas correntes. Essa primeira que está projetada, defendida pelo Guilherme Riso do Amaral, Márcio Belocchi, o professor Tucci. Além disso, também... Opa, passei rápido demais. Além disso, também defendida pelo Rodrigo Fux e pelo ministro Luiz Felipe Salomão, em recente artigo no Migalhas, eles entendem que há 3 fundamentos para a nulidade da sentença arbitral. Vício de motivação, porque se o árbitro nem disse que aplica efeito ou não aplica aquela decisão vinculante, ele não motivou, não fundamentou adequadamente. Viola a convenção de arbitragem, é uma segunda tese, que para mim é meio força a barra, mas eu respeito. E uma terceira corrente, defendida pelo Rodrigo Fux e pelo ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que nessa situação também há violação à ordem pública, o que, na minha opinião, não procede, porque permite o controle do mérito da sentença arbitral, trazendo um julgado vinculante para a ordem pública, o judiciário irá apreciar o conteúdo da decisão, o que é vedado. E a segunda corrente, vocês já sabem que eu adoto ela, porque não há norma expressa. Além disso, quando o CPC foi criado pelo 927, foi no mesmo ano da alteração do rol do artigo 32. Em 2015, o rol do artigo 32 foi alterado e nada se falou como uma das causas de nulidade da sentença arbitral violar precedente vinculante. Essa omissão é uma omissão intencional, é o famoso silêncio eloquente. E nesse sentido nós temos Talamini, Gajardoni, André Roque, e criar uma hipótese, Leonardo Beraldo. Então, nós concluímos que não há essa possibilidade, tá? E é a tese que nós defendemos, tá? Bom, falei tanto, mas eu vou falar mais um pouquinho, porque acho que eu não matei todo mundo ainda, de tédio. Vou dizer que, na jurisprudência da STJ, dessa semana, no informativo, tem algo que já tinha sido prestigiado em março, que é algo que nós já defendíamos na doutrina, no sentido de que a sentença arbitral no judiciário só pode ser impugnada de 2 formas: impugnação, cumprimento de sentença arbitral e ação anulatória. E quando a impugnação de sentença arbitral veicula um dos fundamentos do artigo 32 da Lei de Arbitragem, ela deve respeitar a impugnação, o cumprimento de sentença, o prazo decadencial de 90 dias, que é fatal e improrrogável. Além disso, é interessante
eu dizer aqui que aqueles que defendem que cabe a aplicação dos precedentes vinculantes vão ter que afastar depois que não tem suspensão no IRDR, não tem suspensão no repetitivo do especial e do extraordinário, que eu não achei até hoje. E mais ainda, vão ter que me explicar por que não cabe reclamação contra a decisão do árbitro que o STJ afastou. Mas isso dá briga. Para vocês terem uma ideia, o último evento presencial que eu participei foi o Congresso Brasileiro de Arbitragem com Administração Pública. O senhor Tucci ficou inconformado com o fato de que eu e o meu amigo Rômulo Greff Mariani, que tem um livro maravilhoso de arbitragem coletiva, defendíamos a tese de sentido contrário. Se o professor Carmona tivesse lá defendendo a tese que nós defendemos, ficaríamos debatendo umas 5, 6 horas, porque esse tema é muito polêmico. Eu entendo que são muito ricos os argumentos da parte que defende, dos grandes doutrinadores que defendem entendimento de sentido contrário, mas tenho muita dificuldade de adotar esse entendimento. Eu acredito que agora nós podemos partir para as questões, porque pela qualidade do público aqui eu fico até constrangido de falar sobre aspectos introdutórios, já que vocês são muito qualificados. Obrigado pela atenção e estou à disposição para perguntas. Muito obrigada, professor Olavo. Eu tenho certeza que foi uma excelente aula para todos nós. Muito obrigada de verdade por você estar aqui conosco. E, caso alguém tenha alguma pergunta, professora Maria Augusta, professores, eu deixo aberta a palavra para vocês. Bom, já que o pessoal está um pouco envergonhado, eu acho, porque as perguntas são inúmeras, né? Antes de mais nada, eu quero parabenizar o professor Olavo, claro, pela brilhante aula e sempre muito didático, sempre muito claro, trazendo informações e teses interessantíssimas que estão nesse livro que lança, que é indispensável sobre a lei de arbitragem. E muitos posicionamentos de tribunais, né, que são muito interessantes, como o professor Olavo falou, falar de arbitragem sem trazer a posição dos tribunais é algo incompleto, porque, afinal de contas, as sentenças arbitrais vão ser cumpridas por meio da atuação do Poder Judiciário. Mais do que uma pergunta, eu gostaria que o professor Olavo comentasse um pouquinho sobre questões relacionadas à arbitrabilidade objetiva nas arbitragens com a administração pública. Como eu gosto muito desse tema, esse é um tema que normalmente é difícil de se trabalhar, especialmente quando se tem uma plateia dominada por servidores públicos. Aqui em Brasília, eu tenho a oportunidade de falar sobre isso com o pessoal tanto do GDF quanto do governo federal, e a parte introdutória, introduzir esse debate da arbitrabilidade objetiva, o que pode ser levado a uma arbitragem com a administração pública, é sempre um ponto muito delicado. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho o professor Olavo sobre isso. Pronto, consegui tirar meu mute. Tem hora que a gente sofre com a tecnologia, né? 47 anos. Primeiro, é uma super responsabilidade falar sobre isso para quem é mestre no assunto e tem um dos melhores livros sobre o tema. Mas, para contextualizar para todo mundo, essa é uma grande discussão, não é uma regra matemática. Nós vamos encontrar várias opiniões sobre o tema e dar uma contextualizada para a turma que não tem contato. A arbitragem com a administração pública é algo que o Supremo já admitia desde o caso Lage. Então, é algo muito antigo. Mas no Brasil, tudo é difícil, né? A gente entra na administração pública, eu entrei com 23 anos, e a frase que eu mais ouvi é: sempre foi assim. Você chegou agora, você é muito novo, não muda nada, não. Então, sempre eu, com as minhas loucuras de trazer algo novo, de tentar algo novo, sempre ouvia isso, mas nunca baixava a cabeça, com muito jeitinho, né?
tento sempre trazer uma novidade ou outra. Mas é algo que o Supremo já admite e era para ser tranquilo, mas nós temos algo que chama Tribunal de Contas da União e que criou um certo caso. Opa, fui para a arbitragem trabalhista. E aí nós temos hoje a Lei 13.129 consagrando de forma ampla, expressa, sem limitações, que cabe arbitragem com a administração. Ótimo. Aí nós recorremos à célebre frase do professor Carlos Maximiliano: quando a lei não restringe, não é lícito ao intérprete restringir. Quando a lei dispõe de forma ampla, sem limitações evidentes, cumpre o intérprete tal como ela é, sob pena do intérprete se transformar em legislador, o que é vedado. Por isso que eu, como um cara meio maluco, chego a dizer que não precisa nem de lei para arbitragem tributária, porque já está prevista que cabe arbitragem com a administração pública, o CTN já prevê que cabe transação em matéria tributária no 171. Existem 2 leis federais prevendo transação federal. Existe uma lei no Estado de São Paulo regulamentando a transação, mas sempre o administrador público vai querer uma lei ou um carimbo, né? Porque sem lei e carimbo o administrador público não vive. Mesmo na administração digital, ele quer bater um carimbo no computador. Então, vejam, estou falando isso porque eu trabalho na administração pública e sei como é. Essa é a previsão legal, e a previsão legal vem de forma ampla, graças a Deus, e a lei de licitações reafirma a arbitragem, como várias outras leis, a lei de desapropriações, o artigo 153 da lei de licitações, e consagrando algo que estava em entendimento consagrado já nas jornadas. Tranquilo, não precisa estar previsto em contrato, não precisa estar previsto em edital, aquela coisa legal. Uma pletora de normas prevendo a arbitragem. Por quê? Porque o administrador público é viciado em lei. Até há uma proposta que eu faço no livro, e antes de chegar aqui, que já que a lei de desapropriações prevê que o valor da indenização pode ser quantificado na arbitragem, que a parte particular atenta a isso, diante do posicionamento do STJ, que pode ter desistência da desapropriação até o pagamento, também conste que eventual desistência da desapropriação tenha o valor fixado também na arbitragem. Porque, senão, ele fica com o imóvel sem a posse, não pagam o imóvel, tem aquela discussão que o STF vai definir se a justa e prévia indenização é complementada por precatório ou não, porque é um absurdo, está na letra da Constituição, mas daqui a pouco eu vou até parar de escrever direito constitucional, porque, né, não adianta o texto da Constituição. Isso me revolta e me deixa triste, porque, né, ou nós aplicamos a norma ou ela não é norma, né, ela vira um conselho que nem de sogra é, porque o conselho da minha sogra eu ainda sigo, né? Então, vejam, é muito ruim isso para segurança jurídica. Bom, voltando. E aí, a questão da arbitrabilidade, né? Quais são as matérias? A arbitrabilidade objetiva significa o conteúdo, o assunto que que é passível de arbitragem com a administração pública. Tem a clássica distinção entre atos de império e atos de gestão, um livro aqui que a professora Ada foi um dos últimos livros que ela participou e ela foi a primeira a mandar um artigo e faleceu em seguida, coitada. Ela utiliza dessa classificação de atos de império e de gestão, e o que prevalece na doutrina é que atos de gestão, que são os atos negociáveis, transacionáveis, são passíveis como atos de gestão da arbitragem. Os atos de império, não. Isso vai sofrer mudança, porque senão muitos dizem que o poder tributário é o poder de império. Então, talvez nós temos que fazer uma releitura. A casuística é rica, né? Ela não admite a arbitragem com relação ao poder de polícia. Só que interessante que quando o poder de polícia se manifesta em multa, aí nós temos dívida de valor, né? Aí já começa a esbarrar nisso. Agora, se é uma lacração de empresa, né? Se é uma lacração sanitária, aí não tem discussão, aí nós não podemos avançar. Mas tem jurisprudência que a delimitação dos campos de petróleo, aí não dá, né, para ir para arbitragem, julgado de 2015, isso também é algo que a Maria Augusta está sempre muito mais atualizada do que eu, depois pode me ajudar.
Só que é um julgado interessante aqui do TRF, falando que a inscrição em dívida de valor de multa de rescisão do contrato não afasta a arbitragem. Olha que ótimo esse julgado para embargos à execução com convenção arbitral, né? Então, vejam, aí eu trago aquela jurisprudência do STJ da desistência da desapropriação, eu só inverti a ordem de apresentação dos slides. As cláusulas exorbitantes têm julgado aí, dizendo que não é direito patrimonial disponível, mas é algo também que nós vamos avançar. É um julgado de 2016, que já tem lá seus 5 anos. E, em sentido contrário às cláusulas exorbitantes, nós temos a admissibilidade aí pelos queridos André Luiz Monteiro e o Marco Antônio Rodrigues, 2 amigos que desenvolvem muito bem, entendendo que as cláusulas exorbitantes podem, sim, ser discutidas em arbitragem. Algo que acredito que crescerá muito. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é pacífico e que cabe discussão. O STJ tem aí esse posicionamento, né? Ministério Público, estender as cláusulas, eu acho difícil, a questão da improbidade, embora hoje cabe transação em improbidade, mas acredito que seja muito difícil convencer o Ministério Público definir essas questões das penas de improbidade na arbitragem, né? E aí o que nós usamos é a clássica e que a doutrina majoritária utiliza, mas que acredito que com o tempo ela vai ser definida, afastando a jurisprudência da doutrina majoritária, o exercício do poder de polícia, as consequências do exercício do poder de polícia, a aplicação das sanções e restrições do contrato não cumprido e a aplicação das penas de improbidade. Tá? Mas é um tema que vai ser muito desenvolvido daqui para frente, porque a administração pública tem aderido muito às arbitragens. O Estado de São Paulo mesmo tem arbitragens agora, já de 2021, o site ali tem sido muito bem atualizado, né? E eu acredito que nesse tema nós vamos desenvolver ainda muita coisa. A escolha aí já não precisa falar, porque já é uma coisa mais básica. Você pode fazer um comentário? Sempre, Christian, vai só enriquecer, querido. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar pela profundidade para tratar tantos temas em tão curto tempo. Isso é surpreendente, parabéns, muito interessante. Eu queria fazer 3, 4 comentários pontuais e uma pergunta no final, muito breve, só para efeitos comparativos. Sempre é interessante o direito comparado em certas matérias, porque permite que as duas jurisdições evoluam, né? Então, eu escutava você e eu ia anotando alguns temas. Como moro no Brasil, já há 10 anos, em 3 períodos no Brasil, me sinto espírito brasileiro também, mas sou peruano e trabalhei uns 20 anos, mais ou menos, no mundo arbitral no meu país. Então, por exemplo, no tema de se é jurisdição ou não, no Peru começou a arbitragem com força, com uma lei especial, não no Código Civil, no ano 92. E depois, alguns anos depois, no ano 93, se deu uma Constituição nova, na época do Fujimori, e foi incorporado, inclusive antes, na Constituição anterior, já estava na Constituição como jurisdição arbitral, que não é muito comum ter nas Constituições uma declaração de natureza jurisdicional excepcional. Isso lhe deu muita força à arbitragem nessa relação conflitiva inicial com o judiciário, que aconteceu em todos os países da região, lhe deu força por ser um reconhecimento constitucional, e foi bom. Mas, ao mesmo tempo, tem críticos, né? Tem alguns críticos que dar essa função jurisdicional aproxima demais ao árbitro, ao juiz, e pode terminar processualizando. Isso tem aspectos negativos, mas queria comentar isso. No Peru está na Constituição o caráter jurisdicional. Também queria comentar sobre o tema de custos. No Peru, como no Brasil, a arbitragem nasceu, obviamente, no mundo empresarial, isso é histórico, mas há um esforço por fazer ele um pouco mais de acesso mais popular, digamos, se cabe o termo, né? Permitir que não seja somente empresarial,
de quantias elevadas, sino para temas cíveis. No Peru é comum, inclusive, um contrato de aluguel ter cláusula arbitral entre dois privados. E o que fez o governo, o Estado peruano? Fez o Ministério de Justiça, tem o que se conhece como arbitragem popular, e esse é o nome. É mais econômico, e tem crescido a arbitragem tão bem com essa ajuda estatal dirigida a esse propósito. Logo, no tema de arbitragem com a administração pública, nós temos isso também, você deve conhecer, Olavo, faz muitos anos, desde o ano 98, arbitragem que lá se chama de contratação pública, que é a mesma coisa, para obras, para bens, para serviços, etc. Já temos 20 anos, tem funcionado, teve alguns inconvenientes, porque se promoveu como arbitragem ad hoc em lugar de institucional, e hoje se mudou o ano passado, e mudou um pouquinho por conta da crise da Odebrecht na América Latina, e um pouco que entrou no mundo da arbitragem, lamentavelmente, e a arbitragem de contratações era muito ad hoc. Isso mudou desde o ano passado, hoje é institucional, as câmaras, um pouco para combater a corrupção. Mas tem crescido muito, temos arbitragem em matéria de expropriação também, faz muitos anos, basicamente para determinar o preço, o justo preço, né? E finalmente, um comentário e uma perguntinha. Fiquei sabendo, faz poucos meses, esta decisão de São Paulo, que me parece que você também comentou no começo hoje, que defende, se não estou errado na interpretação, a publicidade da arbitragem, inclusive em temas comerciais, quando vai para anulação. Isso me parece que é perigoso, sem dúvida, vai de contramão com a tendência no mundo, porque eu sou advogado em temas e árbitro em temas de arbitragem internacional de investimento, como você mencionou, e aí se justifica, há um interesse público evidente, como no tema de arbitragem com a administração pública. Mas quando é estritamente comercial, estritamente privado, por que a lei vai obrigar as partes a fazer público? Não vejo a justificação. Eu acredito que pode desincentivar, sim, a arbitragem, mas isso vocês já comentaram nos fóruns aqui no Brasil. Santiago do Chile tem uma câmara de arbitragem também muito antiga, eu trabalhei na de Lima, mas eles têm uma coleção, que você talvez deve ter visto alguma vez, de arbitragem com muitas sentenças comerciais, é uma coleção de muitos anos, só que eles apagam tudo que é particular, respeitando justamente essa confidencialidade. Então, é atendida essa necessidade de jurisprudência, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, se respeita o segredo comercial quando um tema é estritamente privado, não quando é público, evidentemente, quando há um interesse público. E a última pergunta, Olavo, não quero falar mais, mil desculpas a todos por ter me estendido um pouquinho, é sobre arbitragem tributária. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de arbitragem tributária no Brasil? Você vê isso como viável? É muito cedo ainda? É possível, etc. Obrigado. Christian, sempre é um prazer te ouvir. O Christian é um amigo que, quando nós começamos a conversar por telefone, a ligação é longa, porque ele é apaixonado pela arbitragem, conhece muito, vem de uma experiência muito rica, né, no Peru, e desenvolve um trabalho muito bom aqui no Brasil. E sobre a questão da posição do TJ, né, é algo que eu escrevi esse artigo aí em junho. Na verdade, eu escrevi em maio, aqui demorou quase um mês para sair aí, tá divulgado aí. E na edição nova do livro eu trago essas três correntes, defendendo isso que você diz, né, o segredo do negócio. Então, é importante tomar cuidado com relação a isso. A gente verifica que os tribunais não têm um cuidado apurado, mesmo nos casos de segredo de justiça. Tive a sorte de citar em meu livro, em 2 acórdãos, semana retrasada, no TJ, na maior arbitragem do Brasil. E primeiro que um passarinho me contou, e segundo que esse acórdão já estava rodando. E no site do TJ, se você jogar os termos desse caso que a mídia divulga, você acessa o acórdão, que é ruim, porque tem o nome da empresa, tem sigilo. Então, assim, no Jus Brasil, por exemplo, caso de demissão de servidor público que é deferido o segredo de justiça,
você lê o processo inteiro praticamente, porque a íntegra das decisões sai e no corpo da decisão tem referência ao nome, né? Então, infelizmente, é um cuidado que é fácil do tribunal criar essa preservação que a própria Constituição assegura. É ruim essa postura do tribunal, por mais que ele tenha um entendimento de estilo contrário ao nosso, que ele não respeite a própria Constituição quando exerce jurisdição constitucional. Veja, a súmula vinculante 10 é a que é campeã em reclamações constitucionais. E aí o próprio tribunal não vai aplicar. Então, isso é muito ruim, ele não é órgão competente, ele tem que seguir as regras do jogo. Minha posição sobre o mérito da questão é que o 189.4 é constitucional, tal como é a previsão da lei no 189, quando prevê o segredo de divórcio. O divórcio hoje não se discute mais. Portanto, é essa posição que eu defendo. Quanto à questão da arbitragem tributária, nós temos um julgado do TJ que eu tive a felicidade de achar no final do ano passado, mas estava sem fôlego porque eu estava muito cansado, e aí eu comentei só agora no começo do ano, em que ele declara a admissibilidade da arbitragem tributária, tem um artigo até meu migalhas, mas declara a inconstitucionalidade da previsão aqui da Lei Complementar de Ribeirão Preto, que tratava da possibilidade do legislativo celebrar a convenção. Ora, convenção é ato de gestão. Ato de gestão é executivo, viola a separação de funções. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão especial do TJ de São Paulo foi exclusiva sobre a matéria o legislativo celebrar a convenção. Não é o executivo que celebra. Entendo que a administração pública é tímida para implantar arbitragem tributária, mas não deveria. O fisco é o maior interessado em receber rapidamente os créditos altos. Nós temos créditos, até discussão, às vezes, de creditamento de CMS, que o próprio contribuinte tem interesse em resolver logo, além do fisco. O que eu vejo é que, infelizmente, por conta da pandemia, alguns gestores públicos estão mais preocupados em aumentar a arrecadação por medidas internas, e o fluxo está muito grande da cobrança. Os entes federativos estão conseguindo aumentar, mas teriam que parar um pouquinho e pensar nos benefícios da arbitragem tributária. Alguns entes da federação estão discutindo projetos estaduais. Eu defendo a possibilidade de projetos estaduais. O Supremo tem julgado em ADIM, no sentido de que não há reserva de lei complementar nacional sobre as causas de extinção e suspensão do crédito tributário estadual e municipal. Além disso, a previsão é ampla da lei de arbitragem, né? O que possibilita aí essa previsão. Fui convidado com meu querido amigo Marcelo Escobar, que eu homenageio aqui, porque é um dos maiores conhecedores da arbitragem tributária no mundo, tem um livro maravilhoso pela Almedina, a elaborar um anteprojeto de lei. Nós fizemos um milagre aí de trabalhar muito por 5 dias e saiu esse anteprojeto, só que por outras prioridades políticas ele não avançou. Não posso revelar para qual ente federativo foi, mas o que nós sentimos de dificuldade ali com a mão na massa era o que colocar nesse projeto de lei. Ficou um projeto de lei super enxuto, porque não tem muita matéria para tratar ali. Você vai ter que dar essa garantia ao fisco de que os árbitros estão sujeitos ao efeito vinculante, que isso vai ser uma exigência. Não vai ter jeito, a jurisprudência dos tribunais superiores aí, na convenção, eu acredito que isso vai ser difícil fugir. Mas o resto é um projeto de lei muito simples, enxuto, pequeno. Vai depender mais de quebrar dogmas, né? E vejam, Christian, nós já temos tribunais administrativos que resolvem definitivamente pretensões administrativamente em matéria tributária. A arbitragem vai ser mais forte ainda, porque ela vai possibilitar até uma ação aí anulatória dos julgamentos aí favoráveis aí ao contribuinte em caso de alguma nulidade da sentença arbitral. Então, eu sou muito favorável à arbitragem em matéria tributária, sou entusiasta, vejo o esforço aqui no Estado, eu trabalho na área tributária no Estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu estava até há 3 meses atrás num núcleo de grandes processos, que precisou ser dissolvido pelo excesso do número de processos e pelo pouco número de procuradores. A maior parte desses processos, que eram acima de 3,5 milhões, tinham vários processos de bilhões, eram garantidos por seguro judicial.
o custo de um seguro judicial numa arbitragem é muito mais barato para a garantia do débito, porque ele vai ser resolvido muito mais rápido aquela lide tributária. E barateia muito essa situação para o contribuinte. E para o Estado, se ele tem a razão mesmo, o dinheiro vai entrar rapidamente para os cofres públicos. Então, eu não vejo empecilho de conveniência e oportunidade, além dos pontos favoráveis à implantação da arbitragem tributária para o fisco e para o contribuinte também. Sim, muito obrigado. E eu acho que a recaudação vai aumentar sem dúvida, né? Na medida em que seja uma arbitragem tributária sempre voluntária, evidentemente. E eu faço esse comentário porque no Peru, a arbitragem de contratação pública, não a tributária geral, é obrigatória por lei, que parece contraditório com o conceito de arbitragem, né? A lei obriga ao Estado a arbitrar certos contratos. Isso teve muita discussão, mas no tema tributário vai ser necessária a voluntariedade para depois cumprir com o pagamento do fisco se o contribuinte perder, né? Isso é muito importante. Mas muito interessante. Obrigado, Olavo. Mas muito bem pontuado, né, Cristian? Eu trabalho a arbitragem obrigatória ou necessária no livro, trabalhando mais a questão portuguesa, né? Os pareceres dos constitucionalistas todos contrários. Mas eu digo o seguinte, olha, já é hora de não termos uma arbitragem obrigatória ou necessária no Brasil quanto aos particulares em discussões patrimoniais mais elevadas, mas uma questão de maturidade institucional, porque o judiciário consome grande parte do PIB no Brasil para resolver casos entre maiores e capazes, o que antigamente aqui no interior do estado de São Paulo se dizia é briga entre barbado, é briga entre adulto, quando ele poderia estar dedicando esse PIB para ato de improbidade, corrupção, crime, direito de família, questão de menores, e enxugando a máquina judiciária, ele ter mais eficiência nessas situações de direitos indisponíveis. E forçando essas questões patrimoniais, por exemplo, poxa, quanto inventário nós temos aí com discussão em juízo, vários volumes, patrimônio enorme, é uma briga terrível entre herdeiros. Então, é hora de revisitar alguns temas por conta até daquele artigo que você escreveu, eu cito no livro, da necessidade do fortalecimento e implementação maior da arbitragem pós-pandemia e durante, né, a pandemia. Sim, muito obrigado. Muito obrigada, então, professora Olavo. Essa questão até da arbitragem tributária lá em Cabo Verde, eles não têm essa arbitragem necessária, né, voluntária, enfim, obrigatória, que a gente chama, eles têm mais a arbitragem voluntária mesmo. Aí entra outras questões que eles seguiram muito a lei de Portugal, enquanto que não necessariamente a lei de Portugal se aplica a Cabo Verde, né? Enfim, eles estão debatendo isso, foi criada uma Câmara de Arbitragem Tributária já lá, mas infelizmente ainda não está ativa. Eles esperam que esse ano ainda esteja, né, em andamento, mas por enquanto não está ativo. Enfim, muito obrigada, professora Olavo, muito obrigada, professora Maria Augusta, muito obrigada, professor também, Christian, que esteve aqui conosco. Obrigada pelas considerações. Dou por encerrado, então, esse evento. As portas vão sempre estar abertas para todos vocês que quiserem estar conosco, que, de fato, assim como diz o Karl Popper, os debates são necessários para a evolução da ciência. Então, é isso. Eu agradeço a todos pela presença e esperamos nos ver em breve. Tá bem? Professor Olavo, eu te enviei o certificado. Não sei se recebeu. Recebi sim, obrigado, viu? Perfeito, obrigado então. mesmo, viu? Obrigada, boa noite. Aqui o nosso chat noite, também, pessoal. todos estão agradecendo, professor. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.